Muito boa noite, estamos de volta para mais uma edição do Girassol Debate. Hoje é segunda-feira, 8 de setembro de 2025 e na edição de hoje vamos falar do ano letivo 2025-2026, dos seus desafios e também perspectivas. Um ano letivo que foi aberto no passado dia 1 deste mês de setembro, portanto, com cerca de 9,7 milhões de alunos matriculados. De acordo com a Ministra de Estado para a Área Social, Maria do Rosário Bragança, entraram pela primeira vez aproximadamente tentando um aumento de 3.247 salas em comparação com o ano académico letivo 2024-2025. Para falar sobre este assunto, são nossos convidados António Pacavira, o presidente da ANEP, Associação Nacional do Ensino Particular. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, capitão. Boa noite, telespectadores. Boa noite, colegas de painel. Muito bem. Recebemos também Domingos Álvaro, secretário provincial da APA, Associação dos Professores Angolanos. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, capitão. Boa noite, colegas de painel. Boa noite, telespectadores do Girassol. Está connosco também o professor José Luís Mendonça, docente universitário e escritor. Boa noite, professor, bem-vindo. Muito boa noite, é sempre um prazer estar aqui para falar de assuntos importantes. Muito bem, contamos também ainda ao longo deste programa, ou aguardamos pela presença de um representante do SIMPROF, o Sindicato dos Professores, para igualmente também conhecermos a visão deste órgão sindical daquilo que tem a ver com os desafios para este ano letivo 2025-2026. Estão apresentados os nossos convidados, está apresentada também aqui a questão central que tem a ver com os desafios e perspectivas para este ano. Começo por si, António Pacavira, para quais são os grandes desafios ou as expectativas do ensino particular para 2025-2026? Bem, primeiro dizer que o lema do referente a este ano letivo ele é transversal, quer para o ensino público como ensino privado. Ou seja, é um lema para o sistema de educação em Angola. E nós temos que nos ater primeiramente a este lema, que diz aprender com tecnologia. E tem três palavras-chave: tecnologia, inovação e paixão. Ok? Paixão, obviamente, que é o que mais nos move. Mas tecnologia já representa aqui um grande desafio. Ou seja, nós temos que trazer desde alterações ao currículo, envolvendo o ensino STEM, no caso, dando ênfase às disciplinas que envolvem tecnologia. E quando falamos de tecnologia, não vamos só para a vertente moderna, claro que não. Transformar uma madeira, um pau, alguma coisa que sirva de inovação, também é tecnologia. Pode ser tecnologia, no caso, pode ser. Depende da forma como a gente usa. Mas, de per si, este lema é muito desafiador. É muito desafiador e então acredito que são as primeiras notas. Domingos Álvaro, para a APA, Associação dos Professores, quais são as reais preocupações que continuam patentes ainda neste ano letivo? Muito obrigado mais uma vez. Nós, a Associação dos Professores Angolanos, julgamos o grande desafio estar especialmente na formação do homem, concretamente a formação do capital humano. Estamos a falar de professor, porque se tivermos que ter a questão daquilo que já foi elencado pelo nosso colega do painel, Dr. Pacavira, da questão da tecnologia em especial, vamos ter que ter em conta que essa tecnologia deverá ser movida por um homem. Então, a nossa visão é justamente ser trabalhado devidamente a formação permanente, contínua e sistemática do professor. Então, penso que é dali onde nós poderemos chegar até lá. Apesar de que temos ali o instrumento, o meio didático, mas precisa ser manuseado pelo capital humano. E aí estamos a falar do professor. Então, você sabe que essa é a nossa visão. Muito bem, professor José Luís Mendonça, estamos aqui a falar de um direito universal e olhar também para aquilo que é a nossa Constituição, a questão do direito ao ensino, à educação. Como é que o professor olha para o nosso sistema de ensino,
tendo em conta os grandes desafios, aqui já o António Pacavira e também o Domingos Álvaro apontaram a questão da formação do professor, da tecnologia e da própria vontade de aprender. Quais são as outras notas que o professor acrescentaria para início de conversa? Como docente que sou, desde 1983, eu noto que há aqui uma ênfase muito grande na quantidade. 9 milhões de alunos, X salas, mas não se fala da qualidade. E este é o grande problema. Os alunos que eu recebo na universidade vêm muito fracos, fraquitos mesmo, em termos de domínio da língua portuguesa e até operações matemáticas que têm que fazer na minha disciplina da língua portuguesa, vêm muito debilitados na capacidade de transmitir o raciocínio, o pensamento para o papel. Esta ligação entre o cérebro, a mão e o papel é uma dificuldade muito grande. Portanto, quer dizer que o ensino superior, como já tenho dito, começa no ensino de base. Devia haver só um ministério, o Ministério da Educação, um ministro, depois deviam se repartir em departamentos, mas que velasse para a educação da criança desde a iniciação até o último ano da universidade. Esse ministro, No passado já foi assim, não? Já foi assim, pois. Funcionou? Ele tinha que vigiar todo o processo do ensino de base, porque o problema que temos em Angola é o ensino de base, não é o ensino superior. Temos que olhar primeiro para o ensino de base, que é para não chegar lá aleijado de uma perna das duas, está mutilado. Portanto, a qualidade é escassa. O professor entende que é a altura de começarmos a falar em qualidade, não mais em quantidade? Não, temos que falar em qualidade mesmo. Pois, muita quantidade, mas a qualidade é escassa. Não conseguimos competir com os outros países, mesmo a nível da África Austral. Não teremos massa cinzenta para desenvolver o país assim. Porque eu estou a falar com base na minha experiência profissional. Os alunos que eu recebo estão muito fraquinhos, muito mesmo. António Pacavira, qual é a vossa visão enquanto ANEP nesta questão da quantidade versus qualidade? Bem, eu farei abordagens enquanto especialista e enquanto, claro, presidente da associação. Como especialista, eu posso complementar o professor Mendonça. O que nós precisamos em Angola é de criar o Conselho Nacional de Educação. Okay? É um conselho que congrega todos os entes, desde o ensino pré-escolar ao ensino superior. Infelizmente, nós não temos esse conselho. E este conselho, nos outros países, é aquele que determina e fiscaliza a questão da qualidade. O que é que está a faltar para que se crie este conselho? Visão política. Visão política ou vontade política. Não é a primeira vez que nós abordamos e sugerimos a criação deste conselho. Eu recebo, enquanto presidente do ensino privado na CPLP, eu recebo relatórios do Conselho Nacional de Educação de Portugal, recebo do Brasil, ok? Mas o meu país não tem um Conselho Nacional. E então nós pecamos a partir daí. Mesmo a questão da quantidade é discutível. Eu sou pela qualidade, quem me conhece sabe que eu sou pela qualidade. Eu ainda estive agora no Capital Humano e agradeço o convite publicamente. Eu fui orador e a minha abordagem versou exatamente sobre a questão da qualidade. Mas ainda em termos quantitativos, os números apresentados não são proporcionais à população que nós temos. Repara que nós temos 7,6%, tivemos agora 24 ou 25%, e claro, não é muito diferente agora, tivemos 6,6% dados oficiais de entrevista da Ministério da Educação a um mês do Jornal de Angola. Ensino na iniciação, 7,6%. Ensino primário, 62,5%. Ensino secundário, primeiro ciclo, 7ª, 8ª, 9ª classe, 18%. Ensino secundário, segundo ciclo. Está a falar de aproveitamento, é isso? Não, percentagem geral de alunos. Ok. Para ver a proporcionalidade com relação à população de Angola, que é maioritariamente jovem, diz que é abaixo de 18 anos. Ou seja, 9.131.000 e qualquer coisa que terminaram o ano passado é desproporcional para o número de jovens que nós temos em Angola. Daí que nós temos muita gente fora do sistema de ensino, com certeza. Okay? Estamos a falar ainda de uma quantidade que não é real, está muito longe daquilo que é a população estudantil e jovem que nós temos. O segundo ciclo, 11%. Ou seja, nem sei se temos aqui uma pirâmide. Afinal de contas, qual é o grande problema? Porque todos os anos fala-se e assistimos à inauguração de escolas
abertura de novas escolas, reinauguração de outras e números que são avançados, números oficiais, pelo menos, porque são dados por instituições e representantes oficiais destas instituições, mas quando se senta à mesma mesa para se olhar para o problema, parece que ele continua a ser o mesmo. O que é que está a faltar? Bem, há aqui um problema técnico que eu friso várias vezes. É a questão da carta escolar, por municípios, por províncias e, obviamente, pelo país. A carta escolar é a previsão de quantas crianças nascidas em 2025 entrarão para o sistema de ensino em 2030. Ok? Quantas crianças nascidas em 25, em 27 vão precisar de uma creche? Ou em 26? E aí começa o problema da qualidade. Ou seja, está a faltar esta previsão. Falta esta previsão e essa planificação. Tem que haver planificação, isso é científico. Depois, a questão da base. Se nós não temos creches, não temos jardins de infância, creche, repito, só para relembrar, dos 0 aos 2 anos, jardim de infância dos 3 aos 5 anos, e nós temos um fosso aí embaixo. Ou seja, nós não temos uma pirâmide. Se temos, ela é de barro cá embaixo. Vamos logo para o ensino primário, onde temos 62,5. E então, e os 6 primeiros anos de aprendizagem, onde é que ficam? E são os anos mais determinantes para qualquer ser humano. Qualquer ser produz o seu cérebro, nosso cérebro, e aqui do ponto de vista neuropsicopedagogo, qualquer ser humano produz milhões de neurônios, reproduzem-se milhões de neurônios até aos 6 anos. Aos 7 anos nós começamos a perder, começamos a envelhecer, os neurônios começam a morrer. Os neurônios têm que ser estimulados nessa primeira infância. Se não tem creche, se não há uma orientação para jogos, para brincadeiras, para a psicomotricidade, se não há uma leitura, se não há um manuseio de livros, de brinquedos, ok? Estamos a falar de vários aspectos científicos evocados por Vygotsky, Piaget, Maria Montessori, ok? Se não há esse respeito a esse crescimento do indivíduo, naturalmente que nós comprometemos o ensino primário. Basta comprometer o ensino primário, vamos comprometer a cadeia toda até o ensino superior. Domingos Álvaros, há também aqui ainda a questão das assimetrias, né, para o acesso e as diferenças no acesso à escola. Há mais oportunidades, por exemplo, aqui, mesmo em Luanda, que é a capital do país, existem localidades em que ainda é muito difícil ter este acesso à escola. Como resolver o problema no interior, por exemplo? Não só no interior, nossa visão enquanto parceira do Ministério da Educação, tem sido em vários encontros de que o problema da resolução de todas essas soluções não passa só pelo Ministério da Educação, é uma responsabilidade interministerial. E não só isto, por outro lado, também temos de ver a questão que, a nível da nossa região, por exemplo, só Angola, até agora, em termos de apoio do orçamento, para dar resposta a todos esses projetos, a todas as ideias aqui levantadas, só Angola tem 6% do seu orçamento para poder dar face a essa resposta. Nós podemos aqui pensar nos pedagogos, psicólogos, sociólogos, antropólogos, se não formos a real apoiar financeiramente o setor da educação, todas as ideias só vão ser numa forma paliativa experimental. Porque para ter essa dificuldade de acesso, para ouvir falar de que há escola inaugurada ali, temos que perguntar essa escola, de que tipo é. Estamos a falar de escola em forma horizontal ou vertical, e qual é a melhor forma? Para nós sempre dissemos que a melhor forma é termos a construção de escola a nível horizontal. Porque essas verticais só vamos ter a ocupação de um espaço, poderíamos aproveitar subindo, mas para subir é preciso ter orçamento. E essa questão de orçamentos, ter 6% no orçamento já do Estado para apoiar o setor da educação, vamos ter tantas políticas, tantos projetos, a que será muito difícil chegar até lá. E porque toda essa responsabilidade, quem está em frente é o Ministério da Educação. Não vemos ainda outros ministérios, de uma forma global, a apoiarem todos esses projetos para que amanhã tenhamos a resolução sistemática em todo o setor e partindo, como disse bem os nossos colegas do painel, né, a partir da base. Porque falar disto é aquilo que iniciamos a dizer, que é preciso
a formação do professor a nível de base. Se esse professor também não for formado, nós estamos a ver a descontinuidade de formação do professor a nível médio, a nível básico, que era outra hora, e hoje estamos a perspectivar para nível superior, está tudo muito bem, mas temos que garantir esta pirâmide que acabamos de ensaiar. Professor José Luís Mendonça, também acredita que o problema está na falta de instituições e até de planos, porque, por exemplo, António Pacavieira fala da Carta da Educação, fala destes conselhos que também, Carta Escolar no caso, sim, e destes conselhos que o professor também acabou por dar outro. É este o grande problema ou estará a faltar a vontade de corrigir ou de resolver o problema? Parece-me que há uma certa incapacidade. Nós temos que ver que em Angola há um problema da administração pública, a gestão dos papéis. É uma dificuldade grande. Os arquivos, a agenda do funcionário, portanto, a toda a administração, todos os setores têm este problema. Você às vezes vai procurar um documento, você estudou numa faculdade, numa escola, e o documento desaparece. Pronto, isso é um exemplo que foi experiência própria. Mas há um provérbio africano que diz: para educar uma criança é preciso toda uma aldeia. Toda uma aldeia quer dizer todo o governo. Você veja, a questão da água nas casas de banho, a questão da casa de banho, é o Ministério da Energia e Águas que tem que velar, depois tem que arranjar uma solução para haver água na escola. Para haver água na escola tem que haver água no bairro. Então, começa uma série de problemas. Agora, você não pode ter uma educação primária de qualidade, um ensino de base de qualidade, se não envolver a administração municipal ou comunal, se não envolver os encarregados de educação. Portanto, há uma tríade: escola, o lar doméstico e a administração. O administrador não pode ser um sujeito que fica de fato e gravata. Ele tem que ter uns calções, uma camisola, sei lá, tem que arregaçar as mangas e sair e visitar as escolas todas do seu município. Tem que ir de escola em escola e ver quais são os problemas, como equacionar a situação e como trazer, nem que seja uma mãe zungueira. Mãe do miúdo não tem pai, mas a mãe é zungueira na folha. Tem que ir para a escola. Para o professor dizer: o seu filho vai levar essa tarefa para casa, a senhora veja se ele está mesmo a estudar ou não. Ela passa o dia fora de casa. Quem é que está em casa? Está a ver a quantidade de problemas que temos que equacionar. O professor tem que visitar 5 ou 6 casas por semana até completar o quadro da sua turma. E ver se o miúdo, porque o miúdo vai para casa, estuda ou não estuda? Não estuda. Eu sei que não estuda. Os meus alunos da universidade não estudam em casa, é um problema bicudo. Então, aí tem que envolver a administração, as famílias e o professor. O professor tem que ser de novo tipo. O professor tem que ser reciclado e educado para ter, primeiro, cultura geral. Ele tem que ler pelo menos um livro por semana, ou de 15 em 15 dias, para ter uma cultura geral. Mas o professor também não leva a incentivar como estudante a ler? Não, o professor tem que ler. Então, nós temos que reciclar os nossos professores. Não, mas temos realidades que os próprios professores não leem. Como é que vai incentivar os alunos a lerem, professor? É isso que eu estou a dizer. O Plano Nacional de Leitura, o PAN na Leitura, que eu fui eu que fiz o esboço, mas nunca mais me chamaram e fizeram aquilo. O meu plano era o seguinte: o professor, o destinatário do Plano Nacional de Leitura é o professor, o aluno é secundário. Está a ver? O Plano Nacional de Leitura tem que atingir primeiro o professor. Aquela lista de livros que eu fiz era para o professor ler em cada nível. O professor tem que ler aqueles 10 ou 15 livros para depois dizer ao aluno: olha, você vai ler o livro do Enga Chito que fala disto, daquilo. Se ele não leu, como é que ele vai incentivar o aluno? O aluno vai ler como se o professor não está a dizer nada. Vais comprar esse livro, pede o teu pai para comprar esse livro, ou o livro está na biblioteca, vais ler. Mas o professor tem que incentivar. Tem que dizer: o livro do Enga Chito, Bola com Feitiço, fala disto, daquilo. Vai um livro muito bonito e leva o livro para a sala e lê algumas páginas. Então, o Plano Nacional de Leitura até hoje não foi implementado desde 2011. Já se fez dois decretos e um despacho. E o último decreto foi o ano passado, onde tem lá o plano todo. Mas esqueceram-se de algumas componentes que eu tinha feito. Isso é só para dizer que, se não houver um diálogo com certa classe de professores que tem uma visão diferente da coisa, que tem uma visão real da coisa, se o Ministério fica fechado em copas como está e não dialoga connosco, com o senhor que está aqui, aquele senhor que tem que dialogar connosco, sentarmos no gabinete, não é preciso esses fóruns grandes. Fazem fóruns e convidam pessoas de fora. Porquê? Nós próprios conseguimos equacionar o problema. Não é difícil até. Tem que haver dinheiro, mas tem que haver envolvimento. O problema está identificado. O problema tem que haver um envolvimento de vários setores. O Ministério de Energia e Águas, porque o aluno, se não tem casa de banho, também ele vai fugir da escola. Há muita, o colega aqui não falou, mas há muita desistência escolar, não é? Há desistência escolar. As meninas não vão a uma casa de banho que não tem água, por exemplo. É uma dificuldade muito grande.
Não, o doutor pode reparar a questão do abandono. Sim. Se 62,5 faz o ensino primário, depois no secundário cai para 18, Pois, já configura um abandono percentual muito alto. muito alto. Chega ao secundário 11%, difícil. Mas a questão do orçamento, eu gosto desse tema, gosto muito. Primeiro, nós temos que apresentar despesas qualitativas. Okay? Quando se leva o orçamento para discussão, temos que levar despesas qualitativas. O que é que vê-se muito... despesa quantitativa? Sim, salário, basicamente. Para isso, 70% das despesas que vêm no OGE para o setor da educação são para o salário. Depois tem reparação, construção de escolas e por aí. Mas o valor não é per capita. Ou seja, eu já fiz essa proposta até na 6ª Comissão do Parlamento. Vamos fazer um orçamento per capita. Atenção que eu não sou deputado, hein? Eu sou chamado algumas vezes e deixamos contribuições. Se fizermos per capita, nós vamos poder valorizar o indivíduo e não a estatística. 11 milhões, 9 milhões, estamos a dar ênfase à estatística. Não, nós temos que dizer quanto é que vamos investir por aluno. Ok? E aqui eu trago exemplos. Creche na África do Sul. O governo sul-africano investe $400 por criança. Na creche. Portugal está na OCDE, está na União Europeia, investe 1.200 euros mês por aluno. O aluno passa o dia na escola. Já falei de creches públicas? Não, estou a falar já de ensino até o secundário em Portugal. Okay. Já estou a falar de ensino secundário. Estou a falar de creches públicas na África do Sul. Nós temos creches públicas? Quase não, quase não. Em Angola, quase não. Depois, infelizmente, hein, mas nós já apresentamos soluções. Pegarem vivendas que andam aí muitas abandonadas, o governo fazer parceria com os privados, faz uma público-privada, prepara muita gente para ser educadores de infância, vamos gerar emprego, vamos colocar crianças dentro do sistema a partir da creche, ok? Estaremos a ter soluções. Mas quando chega o ensino primário, nós temos que ter um per capita. Mas aí os pais pagariam também uma propina? Como é que funcionaria isso? Poderia ser o mínimo, poderia ser o mínimo. Poderia ser o mínimo porque quem paga os professores seria o Estado. Os educadores de infância seriam pagos pelo Estado, recrutados, preparados, treinados e pagos pelo próprio Estado. Quando se diz na Constituição que é onde estudar é um direito da criança, nós temos que baixar isso para a creche. É fundamental. Se teremos qualidade, temos que baixar aí. Agora, voltando ao per capita. Em Portugal, 1.200 euros mês, ok? Por criança. Itália e outros países, 1.400. No Brasil, que é uma realidade muito mais para nós, hemisfério sul, ok? Estamos a falar sul-sul. $500 para o ensino primário. Se for um aluno com deficiência, com autismo, dislexia, por aí fora, o Estado investe o dobro. São o equivalente a $1.000. São 6.000 e tal reais. Ok? É a realidade. E aquilo é um pacto social que, independente de quem vai governar, aquilo é um compromisso social que ali está. Vai criar sustentabilidade. Enquanto o nosso orçamento não for per capita, não criará sustentabilidade e raramente chegaremos aos 15, 16, 20%. Eu pergunto aos senhores, neste caso, não se está a colocar a educação no centro das prioridades? Não. Infelizmente não. Com O orçamento diz por si. Com 6% não. Sim, nós não chegamos a 2 dígitos sequer. E então o nosso orçamento não tem sido progressivo. Infelizmente não tem sido progressivo. Isso o que é que vai acontecer? As escolas vão estagnar. Ou seja, a mudança aqui também não é só orçamental. Nós temos que fazer uma mudança de mindset, de mentalidade que começa no gestor escolar. A questão da leitura é fundamental. E eu tenho olhado para o seguinte, para qualquer país que chego, eu pergunto quantos habitantes tem? X. Quantos jornais tem? Y. E aí eu percebo se há literacia ou não. Pois. Eu faço essa leitura em qualquer cidade. Olha para Angola, olha para Luanda. Quantos exemplares nós temos de jornais? Nós só temos um jornal diário. Um jornal diário. Temos semanários. E não sabemos quantos exemplares são. Sim, os semanários nós não tiramos mais de 2.000 exemplares. Ah, é? Não tiramos. O povo não lê. Não há consumo. Ok? O diretor de escola fica um ano todo, não faz um seminário, não participa de um congresso. Ele já formou-se no ICED e acabou. E ele vai ficar com aquele conhecimento de 20 anos atrás, vai aplicar hoje. Isso não motiva a escola. Ou seja, a escola não tem projeto. A escola não tem dimensões para a qualidade. Quando fala em qualidade, nós temos que falar de dimensões.
ratio professor-aluno, ratio professor-escola-aluno, biblioteca, laboratório. Todos esses aspectos são fundamentais. A escola tem que ir atrás disto, mas nós, como não temos, eu disse há dias numa televisão e volto a dizer, o diretor de escola ele preocupa-se com o período de matrículas, depois relaxa o ano todo, porque nada lhe é exigido, a culpa não é dele, está do sistema de ensino, nada lhe é exigido, ele não tem metas para atingir. E depois já sabemos a priori, começou agora o ano, não é? Que 90% vai transitar. Esta é a meta dos diretores da escola pública. Mas onde é que estão as dimensões? Onde é que está o resto? Domingos Álvaro, tem experiência também na escola pública? É isso que acontece? Tenho experiência, sim. Eu quero respeitar a posição do meu colega do painel, Dr. Pacavira, mas não é bom, no meu ponto de vista, generalizarmos os aspectos, porque nós conhecemos escolas com boas experiências, escolas com boas práticas, tanto públicas como privadas. Tem dimensões, eu estou a falar do ponto de vista técnico. Quais são as dimensões que levam à qualidade? Vamos chegar ali. Quando diz que os diretores, escolas, estamos a generalizar. Sim, há exceções, mas ainda assim o sistema de ensino, desculpa só, o sistema de ensino não te obriga a nada porque não tem dimensões. Eu escutei o meu colega atentamente. Estava a dizer, quando fala algumas, é depois da réplica que passa agora, mas a primeira impressão lá em casa, os que nos acompanham, é de que nenhuma direção pratica a questão de projeto educativo de escola. Não vamos dizer que é na generalidade, mas temos escolas, principalmente naquilo que nós acompanhamos a nível de algumas províncias, encontramos projetos educativos escolares. Encontramos também programa de seminários, nesse período de início, antes mesmo de iniciar o ano, encontramos escola em questão de superação, tanto dos professores como também encontros municipais. Projeto proveniente também do Ministério. Quer dizer, ainda temos dificuldades, sim, reconhecemos isso. Mas de 0 no 0, também ali... Professor Álvaro, a partir das escolas não deviam ser todas boas, não deviam ser todas exemplares? Não, mas isso que eu digo, né? No princípio dizia que a questão da continuidade da formação do capital humano é uma necessidade imperiosa para o setor da educação. Eu não estou aqui como defensor do setor, mas daquilo que nós acompanhamos enquanto uma organização parceira, a APA, acompanhamos algumas ações e porque alguns colegas nossos são também diretores de escola. E nós acompanhamos, quer em questões da dimensão da administração, gestão escolar, supervisão pedagógica, há essas ações em algumas escolas. Não estou a dizer que não existem algumas dificuldades no seu todo, mas que temos acompanhado aquilo que vamos assim dizer, que é um processo. E tudo isso tem um único denominador comum. A questão que estamos aqui a falar, há projetos sim que são apresentados que precisam de mais orçamento, mas que alguém de direito deve deixar de dar apenas a fatia em 6% para o setor da educação. E entrar a questão de o problema da educação ser um problema interministerial, conforme foi dito pelo doutor, que não é problema só da educação. Aquilo que exemplificou-se aqui, a questão da energia, numa escola que funciona no período noturno, pós-laboral, precisa de energia, não há educação que vai colocar ali. É um setor que tem essa responsabilidade. Precisa da água, um setor também o mesmo, até que aglutina essas duas áreas, água e luz, e sucessivamente. O saneamento, a questão do acesso, é um outro ministério que tem essa responsabilidade. O diretor aí é limitado da parede para o interior e não da parte do exterior. Então é nessa parte que... Capitão, permita-me só uma tréplica. Acho que nós para incluirmos também acho que nós não estamos a falar a mesma linguagem. É básico, é elementar ter água e luz. A qualidade são determinantes para a qualidade, mas não são esses elementos que configuram a qualidade numa escola. Não, também. Não, calma, deixa-me agora falar. Também contribui para essa qualidade. Não, são determinantes. Sim. A qualidade é determinada por critérios. Nós temos que ter, quando eu falo dimensões, podemos fazer por analogia, chamar critérios. Ou seja, nós vamos definir critérios e a escola tem que trabalhar para atingir aqueles critérios, ou seja, aquelas dimensões. Se ela atingir, ela tem a qualidade, por exemplo, de nível X. Se ela não atingir, não tem. Quando eu refiro uma escola, significa dizer que o sistema de ensino em Angola não te obriga a atingir critérios.
Ok? Água, luz, elementar é básico, carteira é básico. Mas não é por aí que nós vamos falar da qualidade. A qualidade é o trabalho feito com o aluno. Nós estamos É a a qualidade falar- do professor, a qualidade do aluno, isso é que nós estamos a falar. Deixa-me só dar um exemplo para concluir. Mas esse caso está a falar exatamente do ensino público. Não, falo do sistema como tal. Ok. Por exemplo, nós no ensino privado, nós temos... Há também realidade. Nós temos, mas nós temos lados 16 dimensões que nós temos que atingir para configurar, por exemplo, qualidade do tipo A. E onde entra a avaliação externa das instituições, eu tenho que submeter os meus alunos a avaliações externas nos Estados Unidos, noutros países, sei lá onde, eu tenho que submetê-los. Tenho que ver os resultados que estão aí. O exame nacional agora eu tenho que submeter, é obrigatório, mas eu tenho que me preocupar com o meu resultado, porque entra nos critérios. Eu vou dar um exemplo concreto. No Brasil tem algo que se chama INDEB, Desenvolvimento de Educação Básica. Ok? A escola não está a falar de água e luz, está a falar de desenvolvimento. Olha só a palavra que eu vou sublinhar: desenvolvimento. Nós aqui não falamos de desenvolvimento. Então, nós temos que evoluir para aí, para a escola poder ter critérios de dizer, bem, a escola trabalha. Como é que eu vou atingir aquele critério? Qual é o processo? Vou reunir um grupo, doutor Mendonça, fulano de tal, Álvaro, vocês vão trabalhar aqui para melhorar a língua portuguesa, para que os alunos atinjam o nível X. Este é o critério para podermos ter uma boa classificação. As escolas, quer lá, quer cá, são dirigidas as primárias pelos municípios, pela província e por município. Então, nós vamos fazer uma espécie de competitividade, ok? Nós não podemos manter o mesmo sistema socialista, que as escolas são iguais. Estamos a nos enganar. Nós temos que ter uma espécie de competitividade para as escolas poderem evoluir. Nas universidades não tem ranking. Tem que ter ranking. Então, nós na base temos que terminar também. Aí o administrador municipal vai se preocupar e vai dizer, as minhas escolas todas estão de nível 5. Nós temos que sentar, criar um projeto envolvendo os pais, para daqui a 2 anos chegarmos ao nível 7. Depois de 3 anos temos que chegar ao nível 10. E aí nós vamos dizer, o nosso município tem qualidade. É aí que eu estou a chegar. Eu estou a falar de um alto nível de gestão. Não estou a falar de uma expectativa de água e luz. Quando fala nas dimensões, exclui as questões quer de infraestrutura, quer seus componentes. Eu não sei, tem uma outra visão, mas todos esses elementos são integrantes. Independentemente, são integrantes, independentemente de falares. São determinantes, mas não são critérios. Mas são integrantes nesses critérios. Sim, determinantes, mas não são critérios. São integrantes. Não, uma coisa é determinante, outra coisa é critério. Respeito a referência que busca, mas a questão da infraestrutura é integrante e determinante também. Não, eu gostaria de referir um aspecto. Sim. Não sei, porque não tenho conhecimento. Quando eu comecei a dar aulas na escola Zingamande, havia inspeção escolar. Eu não sei se a inspeção ainda existe. Existe para o ensino privado. Aquilo que o colega disse. Não, para o ensino privado não. Pode fazer 100 visitas no ensino privado e faz 10 na escola pública. Não. É assim que funciona. Aquilo que falou da exigência, o inspetor não vigia essa questão. O inspetor vai para a escola e não valoriza. Se tiveres um laboratório, se tiveres boas práticas inovadoras, não entra no relatório do inspetor. Não, isso não é realidade. Aquilo que nós estamos todos acompanhando é verdade. Ele já vai com uma lista e vai ver laboratório, o que é que tem? Este elemento, aquele. Mas nesse caso, Antônio Paco está a dizer que o ensino particular tem sido penalizado pelos inspetores que deviam fazer o trabalho. Bastante. Eles vivem na escola privada, não na pública. E porquê Vou dar um exemplo. Se exigissem mais da escola pública, a maior parte nem abriria. Sabes que não se renova uma licença se não tiver uma casa de banho funcional, com água, com tudo e com um balde em inox. O Álvaro amanhã sai daqui comigo, mostra uma escola pública que tem balde em inox. Vais mostrar mesmo. Eu posso ir contigo. O nível de exigência do decreto 37/23 é para a qualidade, e eu aqui é que acho um paradoxo, é para elevar a qualidade da escola privada em detrimento da escola pública, que eu acho um erro grande. Eu não vou incentivar o vizinho a melhorar e a minha casa não. Não é pelo facto do ensino estar também a ser hoje visto como um bom negócio? Não é por aí. Não é por aí. Senão fechariam. Quem não tem condições encerra. Ok, tem que encerrar. Está a olhar para a escola privada porque transformou-se num bom negócio. Não. Imagina, se a escola privada não existisse, nós teríamos muito mais alunos fora do sistema de ensino. Luanda tem 500 e tal escolas públicas, mas tem 3.500 e tal escolas privadas. Onde é que estariam essas crianças? E ainda assim, Luanda tem alunos fora do sistema de ensino.
Mas há países que não têm escolas privadas no ensino de É base, muito né? raro, é muito raro. A Noruega, a maior a parte, Suécia. não, isso é outro nível. A maior Mas é um parte tem, mas país, como é que é um funciona? país. Funciona com pública privada. Outro nível é um Espanha, país. Suécia, Vamos voltar aqui à questão do é inspetor. público ou privado? Professor Luís Mendonça, Vai falava para do inspetor. Cuba, por exemplo, não tem. Eu já vou devolver a Como é palavra. que Cuba está? Mas não tens. Não sim, pode Antônio mas Patavira vê e como Álvaro está. Mas Domingos tens. Álvaro, não vamos aqui esquecer que o professor Luís também está a fazer parte desta conversa. Dizia, professor, estava a falar da figura do inspetor ou da inspeção, da instituição de inspeção do ensino, né? Que devia estar aí para corrigir todas estas... Ele tem que ver aspectos da direção escolar, direção pedagógica, como também a gestão escolar. Mas nós sabemos que o próprio Ministério tem um departamento de inspeção. O inspetor vê duas coisas, vê a gestão escolar e vê a questão pedagógica. Se o professor está a ensinar bem, se está a seguir o currículo e se tem método de ensino ou não. Portanto, eu não me lembro nos últimos anos de ver essa inspeção escolar. Não, existe. Não tem mesmo. transporte, tem dificuldades. Tem dificuldades, sim. Mas se virmos um relatório, o número de horas que eles vão para a escola privada é muito superior aos que vão na escola pública. Pois. É verdade. Mas é Já preciso concluiu? ter dados. Sim, sim. Domingos Álvaro tem um é verdade. posicionamento contrário. Eu tenho o contrário, porque aquilo Qual que é o temos vosso estado, posicionamento? enquanto parceiro social, o que temos estado a acompanhar, há o equilíbrio da visita dessas atividades. Eles não estão só colocados aí inspetor daquilo que temos estado a acompanhar para ir à instituição privada, não. Eles vão, supervisionam todo o subsistema de ensino. Não, mas E fazem um trabalho, inclusive, de supervisão pedagógica. Tá bem. Existe na escola pública. Capitão, Existe. capitão, há uma coisa. Leva-me a um posto médico de uma escola pública. Se na privada não tiver, não tem licença. Acompanhamos relatório da inspeção. Até reparam se o medicamento está Não, caducado. eu tenho muitas Por dúvidas. que, na vossa ótica, por que é que os inspetores olham para o ensino privado como... Por causa da Por que é que licença. As licenças caducam. Ok? E há que renovar a licença. Aí o grau de exigência é muito alto. Não, mas por que é que eles só vão para o ensino privado? É um bom negócio. No caso, esta penalização é vista Não, traz como um bom negócio? Não, nós olhamos com bons olhos porque traz evolução. São multados, não é? Calma, traz evolução ao ensino privado, que eu, como patriota, não me agrada porque a evolução agrada-me, mas depois eu sinto que não há o mesmo grau de exigência na escola pública. Não, mas vocês são multados quando, por exemplo, são encontradas falhas. Não te renovam documentos. Ok? Multado como tal, não renovam Mas, documentos. capitão, há aqui uma coisa que o colega do Ok? painel falou. Já na escola pública não, é ad termo. Então o problema é que Abriu e acaba vai por funcionar. a preocupação acaba por ser maior, porque se o Estado envia com mais frequência o inspetor para as escolas privadas, está mais preocupado com o ensino privado. Está, muito mais. Por que não com o ensino? Não entendo. O grau de Sendo assim uma exigência que exigência tem... do próprio Estado garantir. Não, o que eu acho Uma absurdo, obrigação, é que deveríamos exigir ou de igual forma ou exigir muito mais na escola pública para ela poder melhorar. Olha, senhor, está aqui o relatório, não tem casa de banho, não tem sanita, não tem isso. Não tem balde inox, entendeu? Tem tambor. Não tem isso, está a ver? Ok, aí sim seria diferente. Não tem água corrente para que os governos provinciais se sentissem obrigados. Não, na escola pública, privada, tudo isto é obrigado. E se não tiver, eles vão-se embora, deixam um relatório com recomendações, voltam N vezes até cumprir tudo. Se não cumprir, também não tem renovação de documentos. Há aqui um dado que contraria o que disse o colega. É o seguinte, um alto assessor do Ministério da Educação durante anos, que é o Dr. Filipe Zau, que agora é Ministro da Cultura, ele disse que havia 4.000 professores analfabetos. Portanto, eu não estou a ver qual é o trabalho do inspetor escolar, que não detectou esses professores. Quem detectou foi o Dr. Filipe Zau. Saiu a público essa notícia. Onde é que estavam os inspetores escolares? Isso foi há quanto? Foi o ano passado ou há 2 anos que ele falou isso. Não, agora, Exame Nacional, segundo dados da Conferência de Imprensa do Ministério da Educação, Exame Nacional. sim, segundo dados da conferência, em 10 alunos, 4 tiveram positivo e 6 reprovaram. Ok? A inspeção já deveria estar nas escolas. Já devia estar nas escolas para saber as causas da reprovação. Ok? Então, Começamos recentemente, penso que ainda há muito não, isso começa nas férias, ou a direção não fica de férias. Não, mas então, se uma escola chumbam todos, a inspeção não vai lá. Tem que ver que o trabalho foi feito. Até agora o trabalho não está concluído.
Totalmente não está. Temos alunos de recurso, temos alunos de reclamações, não está concluído. O exame, como está, ainda não está concluído. Já arrancou outro ano Não, letivo? mas há ainda algumas questões pendentes, aqueles que irão para... E como é que arranca um ano letivo novo com Quer dizer presentes que há desta ainda algumas natureza? questões residuais que estão a ser acompanhadas. Estou a falar no ponto de vista de acompanhamento da inspeção sobre como intervir nessa questão de superação. E, por exemplo, falando de reclamações, se for provado que o aluno tem razão, como é que vai ser resolvido o caso dele, se o ano letivo até já está a decorrer? Este de reclamação são aqueles que eu digo que foram para a questão de recursos. Ele apresentou uma reclamação, então tem o direito de ser ouvido, tem um prazo. Assim como decorreram recentemente as provas nas escolas técnicas, arrancou-se recentemente, teve mais uma semana. Então há casos residuais que se podem controlar e que se pode dar tempo também para a inspeção, ou que deve-se dar o tempo da inspeção fazer o trabalho. Muito bem, senhores, vamos voltar daqui a pouco. De ter arrancado, não há problema nisso. Vamos daqui a pouco voltar a olhar para a questão da qualidade do professor, a qualidade do ensino e ainda outros desafios que fazem parte deste ano letivo 2025-2026, bem como daquilo que pode ser feito para a melhoria das questões que aqui já foram levantadas. Vamos fazer um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco. Estamos de regresso para a segunda parte do Girassol Debate, na edição desta segunda-feira. Estamos a falar do ano letivo 2025-2026, desafios e perspectivas. Nossos convidados, António Pacavira, presidente da ANEP, José Luís Mendonça, docente universitário e também escritor, Domingos Álvaro, que é o secretário provincial da APA, Associação dos Professores Angolanos, e junta-se a nós agora Hamilton Sulo, secretário para a Educação e Formação do SIMPROF. Muito boa noite, bem-vindo. Muito boa noite, obrigado. Muito bem, nós, Hamilton, estamos aqui a olhar para os grandes desafios do sistema de ensino neste novo ano letivo e já que olhamos, por exemplo, para a questão que tem a ver com os números, o Governo, no caso o Ministério, a Ministra para a Área Social fala em 9,7 milhões de alunos matriculados e cerca de 1,9 milhões de novos alunos matriculados neste ano de 2025-2026, no caso o ano letivo. Como é que o SIMPROF, quais as grandes preocupações no caso do SIMPROF do novo ano letivo? Se continuam a ser as mesmas? Existem novas preocupações? Bem, obrigado. Renovadas saudações aos telespectadores e os companheiros do painel. O SIMPROF resiste sempre à tentação de querer trazer novas preocupações. Mas, infelizmente, as grandes preocupações da educação, elas já são antigas. Nós vamos completar 50 anos de independência e vivemos velhos problemas. E dois grandes deles têm que ver com o ingresso ou acesso à escola e a própria qualidade. Nós continuamos tendo muitas crianças fora do sistema de ensino, mesmo o número avançado pela senhora Ministra do Estado, de pouco mais de 9 milhões de alunos. Se recuarmos 3, 4 anos atrás, já tínhamos 12 milhões de crianças ou de alunos dentro do sistema de ensino. E passados 5 anos, o número vem a reduzir. Se a taxa de natalidade tende a crescer, não se explica como é que o número de matrículas reduz todos os anos. Alguma coisa não está bem feita. Por isso é que dissemos que o acesso à escola pública ainda é deficitário e os números, como o doutor Pacavira avançou naquela hora, se comparar o público e o privado aqui em Luanda, deixa-nos assustados. E eu gostava de convidar todos aqui a refletir. Se Luanda, que tem perto de 12 milhões de habitantes, não tem sequer 1000 escolas públicas, como é que se pode fazer a redistribuição do rácio aluno-escola ou aluno-sala de aulas? É difícil. A recente conferência sobre capital humano que a Presidência da República promoveu analisou muitos números sobre a educação e números que deveriam envergonhar qualquer angolano sério. Qualquer angolano sério que queira ver uma educação pública de qualidade deveria olhar para aqueles números ditos por pessoas ligadas ao governo,
ligada à pesquisa, à ciência, números credíveis, que deveriam colocar qualquer um angolano sério e que, sobretudo, esteja no governo. Que números são estes? Números sobre a qualidade da nossa educação, que está abaixo de quase todos os países da África Austral, se quisermos assim dizer. Países até considerados muito mais pobres que Angola estão melhores em termos de educação que Angola. Países, vamos exemplificar aqui, a Guiné-Bissau, se comparar com Angola, é de longe muito pobre. Tem maior investimento na educação e tem melhores resultados na educação. São Tomé e Príncipe, também um país muito pobre, tem melhor investimento na educação e melhores resultados na educação, e nós continuamos na cauda. Por quê? Essa é a questão que quem governa deveria responder. Se já vamos há 50 anos, por que não conseguimos resolver pelo menos a questão do acesso à escola? Nós temos, embora não se avança hoje o número de crianças fora do sistema de ensino, mas é um número não inferior a 3 milhões. E todos os anos temos 2, 3, 4 milhões de crianças que não estudam. Na ótica do Simprof, por que é que isso acontece? Onde é que está o problema? É na falta de escolas? Ou é na desistência de alunos? Onde é que está o grande problema? O grande problema é a falta de escolas. Mas todos os anos são inauguradas novas escolas? Nós temos um déficit de sala de aulas superior ao número que existe. O país, para resolver o problema de salas de aulas, para não falarmos de escola, para o governo adotou a terminologia de salas de aula, porque quando se fala de escola é uma infraestrutura completa. Então eles entendem que tem que falar de sala de aulas para não falar de escolas. Temos um déficit de mais de 152 mil salas de aulas, quando nós só temos 113 mil salas. O ministro fala em 130 mil. Nós temos o déficit de 152 mil salas de aulas para descongestionar as turmas sobrelotadas, podermos tirar as crianças que estão fora do sistema de ensino e aquelas que estão a estudar debaixo das árvores. E com a velocidade que se constrói as escolas, este ano foi anunciada pouco mais de 130 escolas entrariam em funcionamento. Se nós precisamos de pelo menos 10 mil novas escolas, quando nós colocamos em funcionamento 100 escolas, não estamos a responder sequer 1% da nossa necessidade. Não estamos a querer dizer que o governo não está a fazer as coisas, mas a velocidade com que se faz as coisas é de longe satisfatória às nossas necessidades. Por isso é que todos os anos tem crianças fora do sistema de ensino. Bem, Milton, está então apresentada esta primeira abordagem e agora à vontade para fazer a explanação também de outras abordagens. Os números que o Hamilton acaba de aqui elencar faz-nos voltar aqui à questão que nós falávamos da planificação, António Pacavira. São números que demonstram a falta de planificação para a resolução de um problema há muito detectado. Falta a carta escolar a nível dos municípios, repito, municípios, província e depois, claro, uma global. Ok? Mas o que é que nós temos que olhar para isso? A taxa de natalidade não pode servir de desculpa. Até porque a taxa de natalidade para nós deve ser um ativo. E nós temos que saber usar esse ativo. A economia faz-se com pessoas? Faz-se com pessoas. Ela multiplica-se. Faz-se com pessoas. Nós temos que usá-la como ativo e não como desculpa. Sobre o capital humano, algo fundamental que nós temos que olhar hoje e daqui para frente. E eu gostei bastante da aula magna, preferida pela Ministra de Estado, certo, na abertura do evento, onde aportou-se do relatório sobre capital humano. O relatório do Banco Mundial, relatório 2020, 18, 20 no caso, e onde há algo que não é novidade para os mais atentos, que eles classificam em Angola como uma criança que estuda 12 anos, só aprende de forma efetiva 4 anos. Tá? Isso consta do relatório. E foi bom ouvir a Ministra de Estado trazer esses dados. Assumir, nós temos que primeiro assumir a doença para poder curá-la. Okay? Crianças nascidas, ou seja, recuando um bocadinho, esse relatório aponta saúde e educação, que são os fundamentos para o capital humano, para a avaliação do capital humano, sobretudo a saúde até os 5 anos. Okay? Mas nós, claro, somos da educação e viramos mais para o setor educativo. Foram avaliados 157 países e nós, Angola, estamos na classificação número 147.
estamos nos 10 últimos. Ok? O capital humano aponta que para a África subsaariana nós temos que ter no mínimo 40% de rendimento. Uma criança tem que atingir 40%. Disse Sua Excelência, a Sra. Ministra de Estado, porque consta do relatório, claro, que uma criança nascida em Angola em 2025, hoje, em 2025, ela, quando chegar aos 18 anos, calculo que deve ser em 2043, ok? O máximo do potencial dela cognitivo só vai atingir 36,2%. Ok? Quando o mínimo dos países mais pobres é 37%. E nós ainda não chegamos lá. Então, nós temos que mudar a nossa forma de pensar, ver e fazer educação. Se não mudarmos agora, nós não vamos crescer. Ou seja, a educação, tal como a economia, tem de crescer. Se não crescer, nós vamos continuar com esses números muito baixos. Ok? Nós temos que olhar, pode a criança ter todas as condições, mas ela estando cá, ela só terá 36,2%. Então, nós temos que elevar esses níveis, mas para elevar nós temos que partir da escola. Ou seja, nós temos que definir um novo perfil para a criança na escola, onde ela tem que ser capaz de ler, de interpretar, de analisar, de refletir. Nós temos que de resolver problemas, quer a nível de matemática, quer a nível social. Ela tem que ter essa capacidade. Tem que ser desenvolvida a partir da base, não na universidade. Não na universidade, na base. Professor Luís Mendonça, e depois também vamos ouvir aqui o Domingos Álvaro. Como é que, e pelo que percebemos aqui, o problema está identificado e os senhores todos também acabam por concordar com a identificação destes problemas. A questão que fazemos é como é que se pode resolver este problema de aumento primeiro do nível de crianças ou do número de crianças dentro do sistema de ensino e depois, para depois falarmos desta questão da qualidade, num estado em que faltam escolas públicas neste caso, porque temos mais escolas privadas do que públicas nos dias que correm. E hoje o ensino privado é necessário, é uma realidade, mas não devia ser uma escolha de quem pode, hoje deixou de ser uma escolha como que uma solução, uma obrigação. Aquilo que disse o colega do painel, que não há escolas, sem escolas não vai ser possível. Pode-se dar aulas embaixo de uma árvore, pode-se, nessa circunstância. Isso acontece. Né? Isso acontece. Pode-se dar aulas num quintal, de alguém que tem uma explicação, sei lá. Mas enquanto não houver esses locais para dar aulas, não é possível, não há hipótese. Quanto à qualidade, o que eu identifiquei é que não há manuais suficientes para todos os alunos. Se você tem 9 milhões de alunos, 6 disciplinas, cada aluno tem por ano 6 disciplinas, dá 54 milhões de manuais. Quer dizer, repartidos por 4 anos. Quer dizer, na primeira classe pode ser 20 milhões, na segunda 10 milhões, etc. Não, professor, no ensino primário estima-se que temos 6 milhões. 6 milhões, pode. 6 milhões no primário. Então, repartido até a sexta classe tem que haver 54 milhões de manuais. Olha, não há. Porque há 2 anos o Presidente da República disse que o país ia produzir 1 milhão de manuais para aquele ano, né? Não sei se sobraram nos anos anteriores. Então, é preciso vermos uma questão. A escola e o Ministério da Educação têm de controlar esta questão do livro. O livro, se é gratuito, quer dizer que o aluno recebe o livro na escola, leva para casa, no fim do ano tem que deixar. Ele passa para a segunda classe, o livro fica para o outro aluno que era da primeira classe que vai entrar. Se o livro já não tem condições de uso, o Estado tem que ver quantos livros não têm condições de uso, fazer mais manuais. Então, não há essa planificação, não há esse estudo, não há esse controle. Não sei se os diretores têm esse controle. O livro é gratuito na prática. O livro é gratuito, não é? A correrem atrás dos livros. O livro é gratuito, não devia ser vendido. Mas é vendido? É vendido porque não se produz o suficiente. Não há produção suficiente de livros. E só há livros à venda porque não se entrega atempadamente. Sim. E também não há é antecipação. Mas no caso do ensino particular, ele deve ser adquirido. Ele é adquirido. Ele é adquirido. E há um outro aspecto aqui que contribui para a qualidade. Todos nós, aqui enquanto estudantes, nós tivemos um caderno de atividades... Se quiserem intervir, sejam à vontade. Tá? Que era um caderno de atividades que complementava o material, o livro, no caso. Certo. Hoje, na escola pública, não tem esse caderno de atividades. Só tem o livro e quando tem. Está-se a falar que, por exemplo, hoje, em média, os pais estão a gastar cerca de 70 mil kwanzas para ter os livros todos.
Há uma indústria gráfica muito grande em Angola. Acho que tem que haver alguma subvenção por parte do Estado para que o livro tenha a política do livro. É uma política pública, no caso, para o livro, para poder chegar ao encarregado de educação com um preço mais módico. Eu acabei de fazer A preocupação que se deve levantar é como é que não se tem livro nas escolas e existe no mercado. Porque quem manda produzir os livros é o governo, é o Estado, para colocá-los à escola. Hoje, vamos à segunda semana de aulas. Era expectável que a esta altura as escolas tivessem todos os manuais escolares. Para fazer a distribuição. Não, já deviam ser distribuídos. Não, para a distribuição aos alunos, no caso. Exato. Mas nós estamos há mais de 2 anos que os manuais não vão à escola. Se vão, em número reduzidos ou de 1 ou 2 disciplinas, nunca chegam para todos. Portanto, esta operação... Existe, só para terminar, existe orçamento todos os anos, hoje tem uma fatia para a produção de manuais. Há que se responsabilizar as pessoas. Onde é que vai o dinheiro distribuído para os manuais? Por que é que os manuais não chegam a tempo nas escolas? Onde é que está a falha? Porque nós não podemos repetir as falhas todos os anos. Não é normal, não se pode considerar normal que o ano passado não houve manuais a tempo nas escolas e, começado este novo ano letivo, os manuais ainda não estão na escola. Por que não se planificou a distribuição a tempo? Ainda que não fosse para todos, já devíamos ter um relatório que 50%, 60% de crianças no ensino primário já têm manuais escolares. Capitão, só queria enfatizar uma questão. Você pode ter uma criança a estudar fora da escola, mas ele tem que ter o manual. O problema está aí. O manual é chamado o mestre mudo, o livro. O livro é o mestre mudo. Por quê? Porque se você não tem o professor, mas tem um livro, e alguém, ou um menino mais velho, ou o pai, pode educar a criança em casa, ele vai fazer o exame, se houver essa possibilidade. Agora, sem o livro, não é possível que ele cresça até a 6ª classe e tenha uma inteligência normal para passar para o ensino secundário. Não é possível. Sem livro não é possível. Então, o que temos na realidade do ensino em Angola é que não há manuais. Então, o miúdo vai aquele ano, 2º ano, e não tem um livro. Ele vai à escola, aprende as letras e os números, mas chega em casa ele não tem um livro para estudar, ele não pega no livro. Então, ele chega ao ensino superior e não tem hábito de leitura. Domingos Álvaro. Bem, como dizia no princípio, que a questão interministerial tem de continuar e é ali onde está a cerne da questão. Acompanhamos ainda a semana transata, estou a falar até sábado, acompanhamos a distribuição não em número desejado, mas a distribuição de manuais para este ano letivo. Não é cedo, já é um pouco tarde, mas acompanhamos na província de Luanda, acompanhamos a distribuição de manuais para as escolas do ensino primário. Mas ainda assim faltam alguns... Mas neste caso do professor Domingos Álvaro, se nós estamos aqui e falava da questão do princípio da igualdade. Exatamente. Ou seja, é justo estarmos a falar que não temos ainda o suficiente para todos os alunos. Ou seja, 10 alunos vão ter livros e os outros 30 não têm. É justo? Não é que, o normal não é que todos tenham acesso ao livro? Por isso é que eu dizia que tudo isso tem uma base, A base de tudo isso é o orçamento. A base de tudo isso é o orçamento. Se você alocar um orçamento... Mas o orçamento nos manuais consta tudo isso, não, pode constar quantas... E aqui os dados... Do que eu estou a dizer, os dados foram testemunha daquilo que estamos aqui a dizer. Não, nós precisamos... A quantidade de estudantes, a perspectiva que foi dita, não é, se formos para esse orçamento, não vai ser, precisamos porque ter vai dar coragem, resposta disto. Precisamos ter coragem ninguém de dizer está negando, não, ninguém está negando, ninguém está negando. Se o ano passado houve um orçamento e não se distribui os manuais. Mas eu não estou a falar do ano controle. Poderíamos ter manuais suficientes. Mas eu não estou a falar da quantificação do valor, mas pelo número aqui citado pelos meus colegas, da quantidade de estudantes, daqueles até que estão fora. Tem vindo a reduzir a quantidade. Não, mas se formos para lá, vamos ver. Eu queria saber só eu não sei se é uma questão de erros estatísticos. Pronto, eu lembro-me porque o problema de se há coisa que eu presto atenção na abertura de qualquer ano letivo é no discurso político a quantidade de alunos.
Ok? E eu assino embaixo o que eu disse do colega Milton. Há anos atrás frisava-se 12 milhões. 12 milhões. O António E Pacavira eu fala também fico admirado com essa regressão para 9. Exatamente. É possível que Como é pela que construção estamos a falar de mais ou menos 3 milhões em termos de talvez redução? Em termos de absorveu redução, mais. quando o país Absorveu mais. tem uma taxa de natalidade de Não, 3,6. E António Pacavira fala do discurso político. Está-se a olhar para a educação com um discurso político? Não, isso é da praxe em qualquer parte do mundo. Quando se abre um ano escolar, há uma entidade política que faz um discurso ligado ao lado político. Sim, não, Isso mas do não é só em político Angola. ao social, Agora, o ao político que faz o discurso recebe dados. E os dados vêm do Ministério da Educação. Certo. Com certeza. Mas há 3 anos, 4 atrás, 5, nós na abertura sempre percebemos 12 milhões. O número estava a E crescer. vamos comentando entre nós, colegas, esse decréscimo. Eu já falei com o Como é que Dr. se Álvaro, justifica isso? já Esses coloquei 12 essa milhões? preocupação ao Aquele número colega estava Álvaro. errado. Os 12 milhões estavam Nesse errados. caso- Aumento de salas de aula pode ser Sim, justificado. já- Quais são os dados Não, verdadeiros? estamos a falar de Dia 3 alunos. anos ou os de Sim, agora? 12 milhões. Quais são os dados verdadeiros? Dia 3, 4 anos ou os de agora? Eu vou mais para os de agora. Os de agora são eu 9 vou, eu milhões. vou Então, muito mais para os onde de é que agora. foram estes 3 milhões? Sim, eu também 4 pergunto aos colegas, nós comentamos. Não, aquilo é um E número perguntamos, empolado. para onde foram esses 3 milhões de alunos que desapareceram? É um número empolado, só para constar no relatório. Agora, vou dizer uma coisa. Está a ser, são números... Não, mas também temos que considerar que tem muitas escolas. Não é possível diminuir. Muitas Nem que escolas aumentar. que estão a fechar para a reabilitação e deixam muitas crianças fora do sistema. Mas fala de escolas que fecham para a reabilitação. O que sabemos é o programa diz que estes estudantes são enviados, são distribuídos É a outra- outras Não, escolas. estão, sim. Vamos pensar. As Por exemplo, escolas, do Zingambante, as escolas com alunos na capacidade escola comercial e de por aí fora. 2, 3 mil crianças ou alunos. A redistribuição que se faz. As escolas todas andam abarrotadas. Onde é que eu colocaria 2 mil alunos ou 3 mil alunos numa redistribuição? Mas aqui estaríamos a falar exatamente de e acrescentar aqui mais um problema neste processo, não é? Porque se vai fechar a escola Muitos para colocar o aluno alunos em casa, aí o ditos problema é maior. redistribuídos não estão a estudar. Não, olha, se reparar, o discurso do ano 24-25 apontava para 1.300.000 alunos. 1.300.000 alunos. Novos? Nós somos estudiosos disso. No caso no novos, geral. novos? 9.300.000 alunos. Na abertura do ano escolar. Quer dizer que houve um acréscimo de 400.000 alunos só. Não, deixa-me concluir. Deixa-me falar em 9. A entrevista da ministra do Jornal de Angola, de um mês atrás, dados finais, 9 milhões 130 e tal mil alunos. Quer dizer que houve um decréscimo só durante o ano de 100 e tal mil alunos. Ok, 100 e tal mil alunos. Se olharmos para o discurso atual da ministra Bragança, nós estamos com 9 milhões 700 mil alunos. Exatamente isso. Quer dizer que entraram para o sistema agora tem, isso vai dar 650 novos alunos. E aí sim, justifica-se porque há um número de sala de aulas também que foi apontado no discurso de abertura do ano. Sim, fala assim, 130 mil salas de aula, 630, um aumento de 3.247 salas. 130. Estou aqui a olhar para o discurso. Sim, feito pela senhora ministra. aí aceita-se estes 600 e tal mil Mas há alunos. 3 anos era a ministra da Educação, por exemplo, era a mesma pessoa. Onde é que foram os dados? Como é que se explica tudo isso? Isto só a estatística que pode dizer. Só, porque nós também somos atentos, tomamos nota e analisamos todos os anos. Não, o que eu Pode acho crer que nós temos esse rigor em analisar todos os anos, preocupamos-nos. Colega Pacavira, há um setor do Ministério da Educação que não está a funcionar. Eles têm que visitar os locais, o município, e tem que saber. Ele tem que ser do gabinete. Não pode funcionar no gabinete. Ele tem que visitar as escolas, saber se tem quantas salas são e ter tudo estatística feita. Eles não têm. E controlar esse número de alunos. Não controlam. Aqui não se controla. Estará a faltar autonomia neste setor? Está a falar da inspeção, não é, professor? Não é inspeção. Há um setor lá que é de planificação. Planificação. Esse setor de planificação não pode funcionar dentro do gabinete. Tem que sair fora. O Ministério da Educação tem um problema. A dupla tutela que as escolas sofrem também inferem nesses números de estatística. As escolas primárias estão tuteladas pela administração municipal, as de primeiro ciclo, enfim, que são meteorologicamente que recebem orientações do Ministério da A Educação. administração municipal não exerce ali nenhum efeito. Era importante... Só tutela, mas não exerce nenhum efeito. Exatamente. Era importante que... Mas recolhe estatística. Recolhe O município é estatística. o primeiro ente a recolher a estatística. Exatamente. O município recolhe e depois é que passa
aos entes ministeriais. Eventualmente aí esteja a fuga. Este modelo de gestão também atrapalha o Este processo. modelo de gestão, ao meu entender, pode atrapalhar em termos estatísticos. Isto nós notamos sobretudo nas direções de escola. Por exemplo, se é nomeado um diretor de escola primária ou primeiro ciclo, ele tende a respeitar mais o administrador que o nomeia do que a entidade ministerial, porque ele tem uma subordinação direta do administrador, porque é o chefe dele, não do ministério. E isto até condiciona o relacionamento, não é? De hierarquia, de respeito, enfim. Porque se eu entendo que o Dr. Pacavira que me indicou esta posição, por mais que a orientação vem de outra entidade superior, eu quero fazer a vontade do Dr. Mas o Pacavira. Ministério só giza políticas. Giza o operacional política. É o são município. os municípios. E até seria Mas bom. seria esse bom. modelo tem atrapalhado até certo ponto choque de conflito, as há um políticas conflito de- e cria conflitos Mas tem que positivos. haver um órgão de supervisão de estatística. Tem que haver. Senhores, vamos olhar para outras questões. Professor José Luís Mendonça, qualidade do professor, e já aqui foram lançadas algumas notas quanto a isso, mas como responder de uma vez por todas a esta preocupação que é também levantada todos os anos? Como é que se pode resolver o problema da qualidade do professor para poder-se falar depois da qualidade do próprio sistema, né? Porque o professor está aí como o principal, ou pelo menos um dos principais elementos neste processo. Nós temos um grupo de professores que vêm dos magistérios, são formados no magistério. E temos outros professores que eu não sei como é que entram para o ensino. Como é que eles entram nos municípios, já Não, por via de concurso público. Concurso público, não é? Sim. Entram também aí. Mas há muita cunha. Porque para ver 4.000 professores analfabetos, entraram por cunha, não é? Não, pode não Marca-se haver prontos. cunha. O que é que ocorre, na verdade? Eu, para receber um professor no privado, eu tenho que entrevistá-lo. Nós temos que ter um tete-a-tete. Pois. Tenho que saber como é que ele se pronuncia, como é que se expressa, como é que se veste, como é que se apresenta. No concurso público, isso é às cegas. Faz-se a prova, são milhares de pessoas a fazerem a prova, são corrigidas, os melhores classificados são contratados, entram para o sistema. Não há esse processo, no recrutamento e seleção, não há um ponto fundamental, que é conhecer o indivíduo. Mas se ele não Mas sabe aí ler nem estaríamos a escrever, falar como é que ele exatamente entrou? daquilo que também já foi levantado, a questão do acompanhamento e da O professor não penso sabe ler que nem é a escrever, avaliação como é que do professor, não? Mas a questão- O último a questão- elemento da avaliação no recrutamento e seleção deveria ser este tete-a-tete, com a área de RH, entrevistar o indivíduo, não qual é há. a tua expectativa, eu vou perceber como é que ele se expressa, vou perceber isso tudo. É o que eu digo, Ok. há cunha. Mas é importante. Sim, prof. Se calhar Não, até. cunha pode não muito haver, cunha, mas como a temos que olhar. Fazermos nepotismo, ser familiar fazermos da um pessoa. recuo da nossa história. Depois da independência, quando se queria alargar a rede escolar pública, qual foi a política que o saudoso presidente adotou? Quem soubesse escrever e ler, ensina o outro. Até antes de 2012, se eu não estiver em erro, qualquer um que fizesse qualquer formação serviria para ser professor. Mas Porque esta política entendia- continua a já não. ser vigente? Entendia-se, mas as Faz pessoas sentido entraram. As agora pessoas falar entraram. disso? Entendia-se que ser professor era para pessoas fracassadas. Por isso é que qualquer um podia ser professor. Você fez Era a mecânica, você solução fez do emprego. pedreiro, você fez não sei quantos mais, todos entravam. Tal é que o Simprof conduziu um estudo junto com a APDES, uma associação portuguesa, 2015, 2017, nas províncias de Luanda, Cabinda e Lunda Norte, e apontava o nosso estudo que mais de 82% de professores que atuavam no ensino primário neste período não tinham qualificações para o efeito, ou seja, não tinham formação para serem professores no ensino primário. E esses números não estão muito longe do relatório da reforma educativa e os relatórios anuais que saem da estatística do Ministério da Educação têm vindo a reduzir um pouco. Mas ainda temos um número muito grande de professores no ensino primário, aqueles que entraram anos muito atrás, que não tinham qualificações para o ensino primário. Muitos até, ainda temos um número, embora residual, que nem da nona classe passaram. Eram professores com quarta e quinta classe, que foram tendo superações até a nona classe e que precisavam melhorar as suas qualificações acadêmicas.
a abertura que se dava, de que os que fizeram PUNIV, que fizeram outras áreas de formação, podiam entrar na docência, porque nós até agora entendemos que dar aula, qualquer um pudesse dar aula, é um ofício. Assim como não é qualquer um que possa dar injeção, nem qualquer um que tem que mexer no carro para fazer a mecânica, também não é qualquer um que serve a ser professor. Mas nós, durante muito tempo, passamos a admitir qualquer um na docência. Agora, a correção desses processos nos remete a formações em serviço constantes. Pois. Não é formação de ir ensinar Não é a planificar, seminário, não é seminário. seminário. Formações que respondam à necessidade que o professor tem em sala de aulas. Está-se a fazer isso? Não. Não. Então tinha que se fazer Infelizmente. formadores. Faz-se Não, algumas reparem formações, só na mas questão não. da falta de qualidade dos professores. O último concurso público, o último ou penúltimo, os colegas lembram-se, cá em Luanda, tivemos 25 mil candidatos. Dos 25 mil candidatos, e a priori todos fizeram magistério, INE e ISED, ok? Desses 25 mil, 19 mil e tal tiveram negativa. 19 mil e tal. Isso preocupa mais do que os 5 mil que tiveram positiva. Ok? É um dado assustador. Saíram da onde? Devia ser, Tem informação de professores. Mas como o ensino de base deles não foi bom, Pois. claro que eles têm um certificado, mas não estão habilitados para dar aulas. Foram para um teste e 19 mil e tal reprovaram. E a principal É muito grave. Olha, a principal deficiência é o domínio, a competência linguística do português. É a língua portuguesa. Porque não leram pouco. Então era preciso reciclar esses professores, dando, por exemplo, uma coleção de livros que ele tem que ler e analisar para ter competência linguística. Mas há Mas também aí uma temos outra que fazer preocupação. o sistema americano. E penso que aqui era o Simprof também dar há para um poder livro. ajudar-nos a compreender. O que também se tem estado a levantar é a questão de muitos professores, e o que vocês, associações, organizações que agregam os professores, dizem é que bons professores têm estado a abandonar a profissão. Isso também é verdade? O nosso estudo recente, o Simprof... Vamos só começar aqui pela APA, certo. porque já há algum tempo calado também. Domingos Álvaro. Bem, existem estudos que dão esses resultados. Um dos primeiros indicadores que leva muitos professores a abandonar o setor é conhecido, que reside muitas vezes na questão da promoção, na questão da remuneração. Isso leva com que alguns atingiram algum nível acadêmico, justamente daquele que corresponde ao que deve fazer agora, e encontram um outro emprego e abandonam o setor da educação. Então, isso também tem estado a fazer com que alguns colegas abandonem o setor porque encontraram outras oportunidades. E então, por aquilo que foi dito aqui, nós continuamos a dizer que a formação contínua do professor nos aspectos didático-pedagógicos é também fundamental, não só linguístico, mas didático-pedagógico. Ele tem que saber, como foi dito aqui, muito bem também pelos colegas do painel, especial ao colega Milton, de que a arte de ensinar não é uma arte para qualquer um. Entanto, devemos, assim, primar na formação continuada do professor. Disto não é ir buscar alguém, dizer que é assim que realizamos no nosso país, vocês também devem fazer isso, não. Tem que ser um trabalho contínuo, mas no local onde está o professor. Não precisa sair do local do trabalho, mas do local, no seu próprio tempo, há programas, há formações que se podem superar acompanhando o professor com práticas positivas constatadas em vários setores. Hamilton. Sim, nós recentemente, no ano passado, quando o nosso congresso, apresentamos os resultados de um estudo que estávamos a fazer nos últimos 2 anos sobre a qualidade de ensino nos últimos 20 anos. Em todas as províncias? Sim, o estudo foi para o país todo. E uma das questões com relação à pertença à classe, ao abandono, os dados são assustadores. Isso deve preocupar quem governa. 90,8% dos que responderam ao estudo, os professores, disseram que se tivesse uma oportunidade abandonariam a classe. No dia seguinte? No dia seguinte. Quer dizer que em cada 10 professores, só um quer continuar a ser professor. Isto é preocupante. Por quê? Baixos salários, más condições de trabalho e as grandes cargas horárias que muitos professores são submetidos. E nós não vamos conseguir resolver isto
enquanto entendermos que educação, como muitos políticos dizem, é um setor não produtivo. Quem sustenta o governo são os professores. A maior parte dos que hoje são governantes vieram da docência. Para não falar de outras áreas. Mas quando se chega lá, na decisão política, esquecem a classe. Dizem que não são produtivos. Não se consegue legislar para pagar bem o professor. O salário mais alto do professor doutor em Angola, que não chega no ensino superior, não chega a 600 mil kwanzas líquidos. Isto preocupa. Qualquer um que queira um mínimo de dignidade de vida não queira ser professor nessas condições. Eu não vou empenhar-me, fazer um PhD para, no final das contas, ganhar 500 mil kwanzas, que convertido em euros ou quase nem, em dólar, nem chega a 500 dólares líquidos. Como é que vamos exigir qualidade, dedicação e entrega a este profissional? Mas estamos aqui às cegas, quer dizer, fazemos ouvidos de mercadores. Não, eles também reclamam muito, não sei quantos. Os nossos colegas no ensino superior, lhes foi atribuído o suplemento remuneratório, quer dizer, dobram o salário. Mas aqui no ensino não superior, como não produzem, não podem ter mais do que 30% ou 40% de implemento salarial. Professor Luís, neste caso vai continuar a receber estudantes com fraca qualidade. E eu estou a insistir num aspecto. A competência linguística é essencial. Nós devíamos reciclar os professores lá no setor de trabalho e eu posso formar formadores. Eu tenho a competência para formar. Não, e se o professor do ensino de base for... No ensino de base, o problema está no ensino de base. O que é que se passa? Alunos mal formados. Os alunos que eu tenho nas salas de aulas, 99% não sabe o cursivo da letra J. Ele não conhece. Que a J até é assim e tem um ponto lá. Ele faz o J maiúsculo no meio da palavra. E ele diz, mas então, onde é que aprendeste a escrever o J assim? É na escola, o professor escreve assim. Isso não é possível, porque o alfabeto A, B, C, D é uma coisa que se aprende na primeira classe. Ele chega à universidade e não sabe a letra J. É gravíssimo. É gravíssimo. Há qualquer coisa que está a falhar aí. Para não falar de dicionários. Para não falar de dicionários. Que a maior parte nunca pegou num dicionário. Não, e é um material obrigatório para um indivíduo poder... Colega, o parágrafo, ele não sabe fazer um parágrafo. Ele põe um ponto e depois não põe letra maiúscula. Ele está a escrever, moro no Benfica, e Benfica com letra pequena, o B. Epá, eu acho gravíssimo, não pode. Está a escrever a palavra do país dele, Angola, com letra pequena. Alguns, não são todos, mas aí uns 5% fazem isso. Mas ele tem no professor o exemplo, e muitos professores cometem esses erros também. Não, isso é... Os professores, aqueles que entraram como entraram. Não, agora... Depois, capitão, um aspecto também que a priori já nos condiciona a desistência. E os colegas, se calhar, vão concordar. Nós continuamos a não formar em Luanda e nem no país de forma massiva pessoas para especialistas. Física, Química, Biologia e por aí. Nós socorremos das faculdade de Ciência, Faculdade de Engenharia. O jovem, enquanto estudante, ele vai dar aulas. Mas ele tem a expectativa de depois seguir no ramo para o qual se formou. E então o nível de desistência nesse nicho de professores é muito alto. Ou seja, a priori, nós já sabemos que aquele indivíduo está ali para 2, 3 anos, ele conclui, depois vai para uma petrolífera, vai para uma diamantífera. No caso do ensino particular, não, biologia, o resto estuda na UILA? A UILA tem biologia, tem química. Na UILA, mas Luanda não tem. Como é que está essa questão Mas é no ICED isso? do professor? ICED, sim. Não, nós no mas ensino são particular poucas procuramos... poucos ICEDs que oferecem essas áreas formativas que o doutor... De especialidade são poucos. Sim, para concluir? Não, nós no ensino privado procuramos professores, recrutamos professores nos ICEDs e por aí fora, nos maristas, nós recrutamos. Mas sempre que há um concurso público, temos consciência que vamos perder um percentual daqueles professores. E aí teremos que empregar. Por isso é que cada um de nós tem uma base de dados, já como se fossem reservistas. Sempre que há um concurso... Vocês têm mais professores nacionais ou estrangeiros? Nacionais. Depende muito também do escopo do colégio. Há colégios que são internacionais, não são angolanos. E esses, claro, têm muito mais professores estrangeiros. Mas nós temos professores angolanos, e tanto no público como no privado, há professores angolanos muito bons. Há muitos bons. Eu tenho medo até que essa geração se reforma. Tenho medo que os formados em Cuba, mesmo nós daqui de Angola, ainda há. Mas gerações que têm estado a vir,
depois comprometem bastante. E a maior parte está com a expectativa apenas de passar pela educação e seguir a vida. Há aqui uma outra nota, a questão, por exemplo, dos talentos. Como é que as escolas hoje estão preparadas para receber e para aproveitar a inclinação, o talento de cada aluno? Nós temos hoje escolas preparadas para isso? Eu acho que não, porque eu tive a observar esse aspecto. Eu vi um menino aqui num bairro, estive a acompanhar e fiz uma reportagem para o Jornal de Angola, que eu sou jornalista. E o menino era chamado 3 barras. Ele jogava fenomenalmente, era um Messi que estava ali. E está perdido. Era melhor. E ele não gosta de estudar. Ele faltou às aulas. Eu até ajudei a mãe dele, meti na escola, fui arranjar uma cunha porque ele estava em casa e meti na escola, mas depois ele fugiu. Não era bom aproveitar esse menino que tem uma vocação para o futebol. Agora, nem para o futebol, nem para nada. Está ali, já está esquecido, já tem 19 anos, ele era pequeno. Não conseguimos aproveitar esse miúdo. Outro miúdo. Nós temos estado a dar bolsas. Há outros miúdos que têm vocação para poder, para ser mestre de obras ou para conduzir uma máquina. Estamos a pôr ali no ensino e ele não gosta do livro. O próprio ensino não pode criar estas aberturas, ou seja, inclinar. Ele tem inclinação, por exemplo, falava de futebol. Sim. No caso, numa escola que tem este... Não, é que a escola, quando o miúdo está na 3ª, 4ª classe, deve ver qual é a vocação dele. E os pais... Por isso é que eu disse, tem que haver uma interação entre os encarregados de educação e o professor. O professor vai dizer, não, o seu filho aqui, ele diz que gosta mais disto. Quer ser aviador, por exemplo. Quer andar na aviação. Ou quer ser marinheiro, ou quer ser pescador. Então, não há essa interação. E então, as escolas não estão preparadas para isso? Não estão. As escolas... Eu entendi mais ou menos a questão a seguir. Tem a ver muito com neurociência. Ok? Nós hoje temos meninos, e temos cada vez mais nas escolas, meninos que precisam de inclusão. Temos muitos meninos a nascerem com deficiência, a surgirem, muitas vezes não sinais com a deficiência, mas ou no ato de nascimento, ou sei lá, e aí acaba sendo. Tá? O que é que ocorre? Nós estamos a lidar com meninos com um potencial cognitivo muito alto. Isso é mundial, não é em Angola, isso é um fenómeno mundial. Nós temos, dentro do autismo, nós temos uma variante que se chama Asperger. Okay? Que é o nome do alemão, que em 1942 percebeu que havia pessoas diferentes. Okay? Tem um desenvolvimento cognitivo muito, muito alto. E nós sentimos isso nos meninos. Os meninos fazem cálculo mental, okay? De operações de 3 números, coisas assim difíceis. Meninos que falam inglês aos 4 anos, meninos que leem aos 2 anos, não leem na escola, não aprendem no colégio, não aprendem na escola. Mas a nossa escola está preparada para isso? Não, aí temos que nos preparar. Nós temos que ter uma equipe multifuncional. Mas vamos continuar no temos para quando estamos. Não, há escolas que já têm. Há coisas que vão surgindo com o tempo e que nos vamos adaptando. Dos gabinetes de inserção à vida ativa, o GIVA, temos lá especialistas que não ao passo que nós podíamos aqui desejar, mas já está a realizar algum trabalho. O Gabinete de Inserção à Vida Ativa acompanha alguns. Mas isso é no ensino casos. médio? Sim, ensino médio, está bem, mas é um passo. Não, e temos no ensino geral. Estamos muito atrasados em relação a isso. Estamos atrasados, mas temos. No mínimo psicólogos. Mas temos o gabinete psicopedagógico também para outros. Nos municípios nós até temos. Temos o gabinete mas nas escolas não. Nós temos que ter uma equipa multifuncional. O aluno está na escola. Por exemplo, um aluno autista, um aluno com autismo. Do ensino do secundário, temos o gabinete psicopedagógico. No segundo ciclo técnico profissional, temos o gabinete de inserção à vida ativa. Mas nós temos que detectar isso no ensino primário. Sim, está bem, mas ali apanhamos aqui um pouco ao meio. Mas ainda assim... Até aí ele já desistiu. Até já desistiu. Eu dou um exemplo concreto. Mas temos. Dou um exemplo concreto. Mas não é um processo residual. Dou um exemplo concreto. Dou um exemplo concreto de um sítio onde o Álvaro trabalhou. Okay. Próximo ao bairro dos Ossos. Exatamente. Ok, trabalhaste lá. Exato. Andou este ano nas redes sociais um menino de 5 anos. Lê, escreve, por aí fora, fala inglês. Okay. Eu peguei a minha equipa, mandei para lá, de psicólogos. Okay. É verdade, no ensino particular, descobriram a casa do menino. Na rua ele já era. Se aquele é o Messi, este é o Pelé da escola. Aí o miúdo sabia tudo. Foram para lá, a mãe tinha tido o bebê há uns 15 dias, já estava na rua a vender banana, a zungar com banana. 4 irmãos, ninguém tinha estudado em casa. Este pequeno, com essas habilidades todas, ele tem altas habilidades. Ok? A equipa foi lá, acompanhou e tal. E eu disse, eu vou da escola. Vou pôr esse miúdo, como faço com pessoas que jogam futebol. Eu tenho um miúdo da Direção de Angola de Futebol, que bolseiras.
nós colocamos no ensino privado. E daí seguem a vida para depois um dia poder ir para a faculdade. Nós pegamos talentos para trazer e fomos buscar esse menino também. Só que nós depois percebemos que havia alguma resistência da mãe sair do bairro. Mas o miúdo já esteve na escola, numa escola pública, estava muito avançado para a classe. E aí a escola é a questão da preparação. A escola não estava preparada para o ter. Para aquele estudante. Não, ele sabia tudo e desistiu. Oh. Desistiu. Então é assim que funciona. E eu tenho muitos miúdos assim, miúdos muito avançados, com altas habilidades. Se não os agarramos no ensino primário, eles desistem. Eu já vi miúdos dizer assim, não quero essa professora. Está-me a ensinar a contar até 10, eu já conto até 1000. Tá vendo? Eu já faço operações assim altas, os miúdos fazem. Então a escola tem que se preparar para a inclusão. O processo de inclusão não é apenas trazer um aluno invisual, não. É todo um processo que deve ser construído com um currículo adaptado. Testar o menino mensal, trimestralmente e até em classes diferentes, como fazem muitos países. Ok. Exatamente. Senhores, nós estamos a caminhar mesmo para os últimos minutos do nosso programa, mas gostava aqui, antes de nos despedirmos, de olharmos uma vez mais para a questão das assimetrias e vou começar consigo, Hamilton. Penso que não esteve ainda connosco quando falamos da questão das assimetrias. Como é que podemos resolver o problema da educação no país em que temos, por exemplo, pessoas com muitas oportunidades, estão em escolas em que podem pagar o que podem, na mesma zona encontramos outros sem oportunidade, com dificuldades de aceder à escola. Como é que se vai resolver este problema? Olhar para aqui, para as assimetrias. Não falamos só de Luanda, falamos de todo o país, mas com maior ênfase aqui por Luanda, que é a capital, mas ainda temos esta realidade. Olha, eu começo a ficar preocupado com a proporção em que a mercantilização da educação vai ganhando. Nosso país é um pouco fenômeno mundial, mas nós estamos... Um bom negócio. Um bom negócio para quem investe naquela área. Sim, estou a falar para o empresário, mas para nós que defendemos uma escola pública de qualidade, até porque é um direito humano, a educação é um direito humano, os governos têm a responsabilidade de criar condições para que todo cidadão tenha acesso à escola. Todo cidadão, atenção. E o pai que quisesse ter uma educação diferenciada, pudesse optar para uma educação pública e privada. É que um colega até disse... É o que eu perguntava, hoje deixou de ser uma escolha. Deixou de ser uma escolha, uma obrigação. Porque há bairros de Luanda que, se tiver uma escola pública de uma não passa, até bairro que não tem nenhuma, mas vamos encontrar 3, 4, 5, 6 colégios. E o governo vê isso de forma impávida, não se faz nada. Até deveríamos criminalizar o nosso governo pelo facto de olhar impávido milhares de crianças que não estudam. Deveria, no mínimo, subvencionar a propina dessas escolas aí onde o governo não consegue construir escolas. Porque, enquanto direito humano, a educação não pode ser um privilégio para alguns. Deve ser um direito assegurado para todos. Então, eu me preocupa muito. Nós temos colégios em Angola, embora sejam, talvez, o doutor Pacabí pode dizer que não são internacionais, há colégios que pagam propinas de milhões, estamos a falar de 2, 3, 4, não sei, até me chegam. Não depende de nós também. Não, só estou a dizer que, mas esse é um facto. E então sabemos que estes colégios têm lista de espera, o doutor Pacabí vai depois e ainda falar tem lista sobre de isso. espera nesses colégios. E temos uma escola pública atirada à condição de mendicidade, paupérrima. A escola pública não tem quase nada. 10% de escolas públicas em Angola têm laboratório. 10% de escolas públicas em Angola têm biblioteca. Então o pai, ao olhar para essa precariedade da escola pública, é claro que se tiver um pouquinho de recursos, vai acabando engordando os bolsos dos que investem para o privado. Não é que eu seja contra, mas enquanto a escola pública não for de qualidade para todos, nunca vou ver de bons olhos a mercantilização da educação. Domingos Álvaro. Porque, infelizmente, até os decisores políticos, quem deveria investir para a escola pública, também está a fazer negócio na escola privada. Quer dizer que o governo também é o mesmo que está a investir. Quando digo pessoas dentro do governo estão a investir para a escola privada, quando eles deveriam usar políticas para melhorar a escola pública, infelizmente.
Domingos Álvaro, estamos aqui a falar neste elemento comparativo das assimetrias de que o ensino privado transformou-se num bom negócio, pelo menos para os investidores deste setor. Bem, verifica-se timidamente, mas há uma aceleração desse desiderato, porque vamos ver, por exemplo, hoje, se eu observar que um serviço realizado é que eu devo pagar, mas já para esse investimento que estamos aqui a falar, já na própria fase em que eu vou fazer a confirmação da matrícula, já me dizem que eu devo pagar antecipadamente a propina. Né? E hoje assiste-se com uma normalidade um ato desse. Quando não foi ainda prestado o serviço, já sou obrigado, sob pena até de perder a vaga, mesmo sendo obrigado a pagar com antecedência. Então, responde justamente a questão aqui que se coloca. E, outrora, tínhamos defesa desse quesito, porque se eu ainda não iniciei as aulas, tanto ao iniciar como ao fecho, antes de terminar o ano, esses dois binômios já estão funcionando normalmente, que não devia ser normal. E já até a imposição a contrariar o próprio calendário escolar nacional, a dizer, não, se o Estado vai iniciar dia 1 as suas aulas, teve abertura dia 1, e as aulas no dia seguinte, dia 2, para aquele que é detentor desse valor, diz, não, você, por edital, só dia 8 vão para a escola. Mas então, quantos calendários vamos ter? Porque dia 8, se a abertura foi dia 1, e dia 2 tinha de estar na sala de aula. E vamos ver outro aspecto que, a nível da região, da qualificação de escolas, tem um número X, 180 dias úteis, para se poder classificar uma escola que pode concorrer ao ranking da região, por exemplo. Mas já não assistimos isso. Para um colégio privado, vamos observar essas questões todas. Então, penso que estamos a concorrer para esse caminho ali. António Pacavira, e como é normal, há privados, há investidores do setor privado, no caso aqui das escolas, que o fazem por amor, por uma paixão pela educação, e falava disso no princípio, mas há também aqueles que fazem como um negócio somente. Estes não vão, a partir de garantir qualidade? Não, acredito que não. Mas só para rebater o Álvaro, a questão do dia 8. Institutos públicos e grande parte das escolas públicas só arrancaram no dia 8. Eu não é, Milton? Foram boleia. É verdade. Não é boleia, não é boleia. O problema é que não há fiscalização. Esta é uma prática normal. É normal. As pessoas vão na segunda e na terceira. Que acham que é normal. Eu não podemos normalizar. Eu não concordo, mas isto aí não podes falar do privado sem falar do público. Não tem como, não está a ser justo. Isso é agora, a questão que dizem de como é que é o termo? mercantilização Da educação. Eu olho, vou começar pela periferia. A escola privada na periferia é completamente precária. Só existe porque não existe escola pública. É verdade. É extremamente precária. Agora, com salário mínimo de 100 mil kwanzas, se houver rigor, a maior parte dessas escolas fecham. Porque o diretor ganha 40 mil, o professor ganha 15 mil. É verdade. É verdade. Na periferia funciona assim. Funciona. Então não vem cá com mercados, não, porque funciona mesmo mal. Aquilo é só para ocupar os miúdos. Ok, é fingir que temos lá uma escola, chamam-lhe privada, mas na verdade não tem qualquer requisito. Mas ele paga. 3 mil kwanzas. Ele paga 3 mil, participa com 3 mil kwanzas. Eu vou a essas escolas no bairro. Eu percorri um bairro há dias que diziam, via nas redes sociais, a fotografia era falsa que lá estava, de que olha, a escola vai virar hospedaria e tal. E as pessoas foram até connosco. Nós fizemos uma reportagem. Pronto, eu fui à escola. O Zoela esteve lá. Sim, a escola está há 6 anos e não é legalizada. Aquela escola naquela periferia, para ser legalizada, tem que ter. Eu falava das exigências da escola dos inspetores na privada. Tem que ter equipa contra fogos, sei lá. Uma equipa de especialistas preparada pelos bombeiros. Tem que ter certificação dos bombeiros. Tem que ter tudo isto. Então a escola não é legalizada até hoje. Há esse problema. A questão que falam do mercado. Se nós olharmos, as escolas privadas têm 10 meses de propina e pagam 13 salários. Pagam uma carga tributária muito alta mesmo. É muito difícil ficar rico. É verdade, muito difícil. Há pessoas que fazem com paixão.
Eu tenho uma escola privada e faço com paixão e eu procuro mostrar ao Estado. Mas António Pacavira é só um dos muitos empresários deste setor. Há ou não aqueles Não, que muita gente com paixão. negócio? Fernanda, Não, mas há do uns que Elisângela, olham como todos, negócio. calma. E Grande cuidado com a parte de publicidade, nós, senão vai ter vai pagar. grande parte de nós, que é colegas destes senhores, nós viemos da escola pública. E mudamos para a escola privada porque percebíamos que ou frustrávamos ou não evoluiríamos. Não. E era preciso criar oportunidades melhores no setor privado, concorrer com o setor público de forma saudável para que o público possa melhorar. Por que é que eu defendo a escola pública? Porque eu quero uma escola pública melhor. Eu não posso ter uma escola pública como eu fui visitar o Quiloange antes da obra e era o mesmo que pior do que eu deixei. Quem vai matricular um filho numa escola que piorou? Se eu, pai, passei por lá e a escola hoje é pior, quem vai matricular? Então, há aqui duas questões fundamentais para o crescimento do ensino privado. A falta de credibilidade e confiança na escola pública. Não tem segurança, não tem casa de banho, não tem isso, não tem aquilo. O professor tem N óbitos. Ok? Aí o pai diz, meu filho não vai estudar aí. Ele faz um esforço e deve, aí sim, deveria aparecer a comparticipação para equilibrar essas famílias. O que é que nós temos estado a defender? Se reduzir a carga tributária, também reduz equilibra a questão das propinas. Que sobem todos os anos. Não, porque a economia também sobe todos os anos. Por exemplo, a partir de setembro nós temos que pagar no mínimo 100 mil kwanzas. Se uma escola não mexer na propina, como é que vai pagar 100 mil kwanzas? Ao empregado de limpeza, ao motorista, ao resto. Não vai estar a cumprir com a lei. Então é preciso que faça uma análise, primeiro, econômica, para poder perceber. E aí sirva de exemplo a escola pública, dizer, eu vou fazer. Se o privado que tem menos consegue fazer, por que é que eu não faço mais? Um privado compra um carro, 70 milhões de kwanzas. Quando é que ele vai tirar rendimento desse carro? Nunca. Nunca. Então é meio utópico dizer que vão enriquecer. Agora, escolas estrangeiras que pagam 1 milhão, 2 milhões, e a maior parte lá estuda não são angolanos, são as pessoas das embaixadas e por aí fora. Mas é diferente. Também muitos angolanos. Agora, nós fazemos uma escola privada, uma escola que eu não chamo privada, chamo angolana. Com certeza. Uma escola privada ousada. Nós fazemos. Nós fomos agora aos Estados Unidos e ganhamos um prêmio. Melhor do mundo a nível de língua inglesa. É uma menina de Angola. Ok? 17 países a concorrer, quase 300 alunos, a única com 2 medalhas. Tem destaque na mídia angolana? Não, a maior parte não tem. Agora na inauguração tal que eles foram lá comigo. Quem é que estava lá? Não estava lá uma Mas estes estudantes estiveram aqui. Vieram à Girassol. Não, até PA, desculpa lá, foi lá e tal, filmou desde que para a Girassol fez um trabalho. E para fazer, mas o restante não faz, não valoriza. Por serem do privado tem uma discriminação. Nós sentimos isso, nós sentimos que no privado há uma discriminação até vezes por parte da mídia. Muito bem. Ok, espera, calma. Fomos ao Dubai e ganhamos medalhas, temos resultados. Ou seja, a educação hoje chama-se 4.0. Além de ter que... A questão é, e há esta legitimidade, e está a falar também, já percebemos como empresário, e é natural, mas a questão é, como é que se pode resolver estas assimetrias? Porque, e o António Pacavira vem da escola pública, no seu tempo, ou no passado, ir para um colégio, ir para a escola privada era uma escolha, era uma opção. Hoje deixou de ser opção, é uma obrigação, porque o pai não quer ter o filho em casa o dia todo. Vou dizer, eu no tempo colonial tinha acabado de nascer antes da independência. Minha irmã, que é da televisão, Antônia Pacavira, o Edgar Cunha, estudavam em colégio privado, no tempo colonial. Já estudavam em colégio privado. Mas era assim, numa casa os pais escolhiam. Ia um para o colégio privado, o resto ia para a escola pública. E todos nós íamos para 83, ali na Vila Alice. Nós, da minha família, todos nós passamos pelaquela escola na Vila Alice. Ok? Hoje o pai olha e ele percebe, bem, se eu colocar este aqui, aquela ali, é uma opção familiar. Assim como muitos imigram e vão tentar lá fora. Ou seja, as pessoas não confiam no sistema. E nós temos que voltar a criar confiança. Então o ensino privado está a aproveitar desta desconfiança do sistema? Não é aproveitar. Não, quando fala faz o seu trabalho. É exatamente isso. Faz o seu trabalho. Ou seja, sistema de educação bom, sistema de educação bom é o sistema que oportuniza. É aquele que gera oportunidade para os alunos. Eu várias vezes que chegamos aos Estados Unidos eu tenho dito, quero que os alunos da escola pública também vão para a América competir. Agora, cria no Orçamento Geral do Estado uma rubrica que permite o indivíduo também chegar lá. A escola pública é que precisa
seguir a pedalada da escola privada? Precisa, eu tenho que olhar para as boas práticas e dizer Professor- assim, epá, eu vou visitar aquela escola para poder pegar as Muito bem. boas práticas. Professor Luís Mendonça, para concluir, notas finais quanto a essa Eu questão da estive em Cuba, na Ilha da mercantilização das Juventude. assimetrias? Estive na Ilha da Juventude, fui a dar aulas. E o que é que eu notei? Aquele exemplo pode servir para Angola. Porque estes 4 milhões de alunos fora do sistema de ensino podiam estudar no campo porque eles aliam o estudo à produção. Eu também trabalhei no campo lá, a colher toranjas que depois iram para o Japão para fazer perfumes. Portanto, nós podemos aliar o estudo à produção, quer dizer, há uma produção ali ao redor da escola, campos, vastos campos, e o miúdo é internado ali, fica ali a estudar 3, 4, 5, 6 anos. Portanto, nós podíamos copiar, porque era mais rentável do que ter os miúdos aí no bairro sem fazer nada. Depois os bairros também não têm espaços de lazer para as crianças, não se pensou nisso. Os bairros, grandes bairros, não têm nenhum espaço de lazer para as crianças. Então, era mais rentável para o país ter essas crianças nessas escolas, era só copiar a Ilha da Juventude em Cuba. Senhores, muito obrigado pelas presenças e queremos contar convosco em próximas oportunidades. António Pacavira, presidente da ANEP, Milton Solo, secretário para a Educação e Formação do Simprof, professor José Luís Mendonça e também Domingos Álvaro, que é o secretário da APA, a Associação dos Professores Angolanos. Muito boa noite, senhores, bom regresso a casa e até uma próxima oportunidade. E que tenham todos um bom ano letivo 2025-2026, apesar de todas estas dificuldades que aqui foram elencadas ao longo do programa. Muito boa noite, bom regresso. Boa noite. Assim que nos acompanhou também a partir da sua casa, já sabe, nós voltamos na próxima segunda-feira. O compromisso está marcado para mais um Girassol Debate. Amanhã, a partir das 7 horas, temos o Manhã Girassol, na TV Girassol, e na Girassol FM, o Bom Dia com Energia, a partir das 6 horas pontualmente. Muito boa noite, bom descanso e até à próxima semana.